E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez hoje eu venho trazer um estudo de um caso prático para que nós possamos ingressar na teoria. Daí eu vou tratar hoje da teoria da pena. Então vamos lá. Um sujeito pratica um delito de tráfico de drogas, isso no dia 15 de janeiro de 2019. Ele é reincidente porque possui uma condenação já transitada em julgado por crime praticado em janeiro de 2018 e transitado em julgado em julho do mesmo ano. Então é uma condenação anterior ao novo fato que ele agora pratica. Bom, esse sujeito reincidente, ele é menor de 21 anos na data em que ele praticou o fato, ou seja, nesse dia 15 de janeiro de 2019. E ele tem em sua posse maconha e cocaína, 500 gramas de cada. Como ficará a dosimetria da pena desse cidadão? Vamos lá, vou trabalhar com vocês cada critério e aí nós vamos ainda saber se é possível ou não a substituição da pena. Bom, pessoal, em primeiro momento, nós temos que observar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para saber se a pena será suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime. É isso que diz esse artigo. Vamos lá. Primeira circunstância judicial a ser analisada nesse contexto é a culpabilidade. Nós não temos dados suficientes para elevá-la, para aumentar o patamar dessa circunstância judicial. Os antecedentes. Ele é reincidente, porém, eu terei que considerar a reincidência na segunda fase da dosimetria, porque se eu considero os maus antecedentes e a reincidência, e ele só tem uma condenação, eu posso incorrer em bis in idem. Conduta social, eu não tenho elementos para feri-la. Personalidade, também não tenho. Motivos, circunstâncias do crime são típicas do tráfico de drogas. Comportamento da vítima, trata-se de um crime vago. Eu não sei se eu esqueci alguma delas, mas basicamente o que eu quero tratar com vocês é reincidência. Outra coisa, nas circunstâncias judiciais do tráfico de drogas, eu tenho que considerar também a natureza e a quantidade da substância apreendida. Como eu disse a vocês, ele tinha em sua posse maconha e cocaína. Então, a natureza, na verdade, ela deve ser valorada negativamente, pois ele tinha em sua posse duas substâncias, e uma delas muito nociva, que é a cocaína. Então, eu devo elevar um pouco a pena em razão da natureza da droga apreendida. E também a quantidade, 500 gramas, é uma quantidade relevante. Então, eu devo escolher o seguinte: na terceira fase, vocês vão verificar que esse sujeito poderá ter uma diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Então, se eu considero as duas na primeira fase, eu não posso considerar nenhuma delas na terceira fase, sob pena também de incorrer em bis in idem. Eu tô suando tudo aqui. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria. Bom, gente, então recapitulando. Primeira fase desse caso hipotético, eu vou considerar a natureza ou a quantidade da droga apreendida e vou elevar o patamar da pena dentro desse contexto. A doutrina geralmente coloca como patamar de elevação 1/8. No entanto, nesse caso, nós temos 10 circunstâncias judiciais. Eu, particularmente, elevo em 1/10 cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas negativamente. Como foi uma, então eu vou elevar 5 anos, que é a pena mínima, mais 1/10, e aí eu passarei a ter a pena base, né, para depois avaliar a segunda fase, que são as circunstâncias atenuantes e agravantes. Na segunda fase de dosimetria da pena, eu terei a reincidência e a menoridade. Então, tem uma circunstância agravante e uma circunstância atenuante. O artigo 67 do Código Penal, ele afirma que eu devo considerar as circunstâncias preponderantes. A doutrina tem afirmado que a menoridade, nesse caso, menoridade menos de 21 anos, deve prevalecer. Então, eu deverei diminuir a pena e daí a doutrina coloca um critério de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante. Então, considerando que eu aumentei em 1/10, eu tenho uma pena maior do que 5 anos, né? Eu agora vou diminuir em 1/6 aquela pena base. Daí, então, eu tenho que considerar também que ela não pode ser inferior a 5 anos de reclusão, que é a pena mínima, em razão de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula número 231. Então, temos que observar todos esses critérios na segunda fase, onde eu avalio, então, as circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes. Artigos 61 e 65 do Código Penal. Bom, vou passar agora a terceira
terceira etapa da dosimetria da pena, causa de diminuição e aumento de pena. Vejam só, pessoal, nessa circunstância eu afirmei a vocês que o indivíduo ele é reincidente, então ele não fará jus à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei número 11.343 de 2006. Ele não tem, então, esse requisito previsto para diminuição da pena, que diz respeito à reincidência. Ele é reincidente. Ele não deveria ser reincidente, não ter maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas. Esses são os requisitos para o tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343 de 2006. Então, esse é o primeiro ponto. Ele não fará jus a essa causa de diminuição. Então, considerando que a pena dele fixada, a pena base, é de 5 anos e 6 meses de reclusão e que na segunda fase eu tive uma causa de diminuição de 1/6 e ela não pode ficar aquém do mínimo legal, súmula 231 do STJ, nessa circunstância ele terá a pena totalizada em 5 anos de reclusão. O regime inicial será o regime fechado. Por quê? Embora o artigo 33 do Código Penal coloque um patamar de pena onde ele poderia iniciá-la no regime semiaberto, ele é reincidente. Então, em razão dessa circunstância, ele deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado. Não fará jus à substituição da pena, artigo 44 do Código Penal, até porque o patamar é superior a 4 anos, e tampouco não terá direito também ao sursi, artigo 77 do Código Penal. Então, pessoal, nós podemos, dentro desse caso concreto, avaliar todas as etapas da dosimetria da pena, algumas especificidades, principalmente a súmula 231 do STJ, que não permite a redução aquém do mínimo legal, quando eu faço esse cálculo na segunda fase da dosimetria da pena. Nós podemos colocar também a questão da natureza e quantidade de drogas, porque nós devemos observar, nesse caso, o sujeito era reincidente, então não faria diferença alguma. No entanto, se ele não fosse reincidente, se ele fosse primário, nós devemos observar que eu poderia avaliar a natureza da droga para elevar a pena base e a quantidade para, por exemplo, diminuir o patamar de redução lá do artigo 33, parágrafo 4º. O que eu não posso fazer é utilizar os dois, na primeira fase e na terceira fase da dosimetria da pena. O STJ já vedou isso, porque o sujeito incorreria em bis in idem, ele seria prejudicado por uma mesma hipótese em duas fases da dosimetria da pena. É isso aí, pessoal. Eu trouxe aí essas especificidades acerca da teoria da pena com base em um caso concreto. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Se vocês gostaram, comentem, curtam, compartilhem, marquem aí as pessoas que vocês conhecem e que estudam direito penal. Então, até a próxima. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.